Graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Parabéns, aniversariantes. Tivemos muitos aniversariantes essa semana. Vamos na casa de alguns. Que Deus abençoe vocês. E se você tem algum problema, seja qual ele, ponha na presença de Deus, confie. Deus é maior que os seus problemas. E tudo aquilo que pedimos crendo, Ele fará. No final estaremos orando por você. Não desanime. O maior que seja a dor, Deus é o Deus da consolação. Os problemas são muitos, né? Mas Deus é maior. Hoje nós vamos ler um texto e eu sei que você vai aprender muito, em nome de Jesus. Eu aprendi muito. E eu já vi que tem muita coisa assim de errado que a gente comete e a gente tem que corrigir. Não existe esse negócio, eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não. Ninguém nasceu andando nem falando, né? Foi tudo aprendido. Então, Deus nos abençoe. E eu quero deixar claro, antes de começar o texto, que nós vamos ter dois personagens parecidos demais. Eles são anônimos. Um é o profeta e o outro é o homem de Deus. O homem de Deus é que recebe uma mensagem de Deus para ir até Betel profetizar. E o profeta é o que, ao voltar, ele encontra o profeta, que tem um episódio que nós vamos falar hoje. Então, quando eu falar homem de Deus, é o que foi profetizar sobre o altar. Lembra que a gente pregou a última vez sobre o altar se racha, né? As cinzas caem, era garantida, a profecia dele era verdadeira. Então, esses dois personagens, vou falar, homem de Deus, é o profeta de Judá, que foi até Israel profetizar. E o profeta que nós vamos falar, alguns põem profeta velho ou falso profeta, você queira como fala, mas não vamos falar profeta. Então não vão confundir esses personagens, homem de Deus e profeta. Eu tenho essa preocupação muito, eu estou falando antes, porque confunde muito. Vai, homem de Deus, você pensa que é o profeta. Fala profeta, você está pensando que mas não é. Duas personagens distintos. Lê o texto para nós, por favor. O rei Jeroboão disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água em Betel, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Havia um profeta morando em Betel. Cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. 1 Reis 13, de 8 a 19. Amém. O homem de Deus cumpre a sua missão em Betel. Profetiza sobre o altar, lembra? O altar rachou, a mão, o rei ficou com a mão paralisada, ele orou para o rei. Recusa o banquete do rei e volta por outro caminho. Aí tudo bem, ele fez tudo direitinho. Até aí tudo bem. Mas quando tudo parecia terminado, acontece algo ruim e inesperado. Foi como levar um gol nos minutos finais e perder o título. Já estava comemorando. Vacilou. Nós vamos ver a história. É longa a narrativa. Deus abençoe que a gente termine dentro do prazo. Perguntamos: por que em certas circunstâncias, quando tudo parece ter dado certo, acontece algo que põe tudo a perder? Faz tudo certo. Sua vida está organizada, está os seus projetos bem, mas acontece um imprevisto lá, você, nossa, eu perdi tudo. O provérbio vai dizer isso, que tem pessoas que passam a vida inteira economizando e trabalhando. Em um negócio errado, ela perde tudo. E eu sei muitos casos antigos, teve de menino. Pessoa que financiou os outros, perdeu tudo que tinha, ou entrou num negócio, ou foi assaltado. Né? Tem um comediante que o pai dele perdeu uma frota de ônibus, teve um incêndio, não havia seguro na época. Ele disse que ele dormiu, ele deitou rico e acordou pobre. Acontece, imprevisto. E essa história não é bem diferente dessa. Vou falar a narrativa, eu praticamente vou ler porque é muito longa.
O homem de Deus obedece à ordem do próprio Deus e sai de Judá, vai até Betel e profetiza sobre o altar na presença do rei Jeroboão. Até aí tudo bem, né? Vocês lembram, né? Rei Jeroboão. Depois do homem ter profetizado sobre o altar, o rei Jeroboão o convida para ir à sua casa comer alguma coisa. Vamos para minha casa comer alguma coisa. O rei convida, eu vou te recompensar, né? Mas o homem de Deus recusa, dizendo que Deus tinha determinado para ele não comer e beber nada em Betel e não voltar pelo mesmo caminho que veio. Ele declara ao rei: Deus me deu essa ordem, eu tenho que cumprir, posso comer nem beber e eu tenho que voltar pelo mesmo caminho. E até aí, o homem de Deus volta para Judá por outro caminho. Até aí tudo bem, né? Cumpriu o que ele tinha que fazer, ele voltou por outro caminho, não comeu nada e nem Betel. Ora, havia um certo profeta que morava em Betel, quer dizer, na região, que não podia parar. Seus filhos lhe contaram tudo o que havia acontecido. No desenho que a gente viu era criança, né? Mas era adultos, os filhos dele na época. Contou tudo o que aconteceu. O profeta fez isso, ficou, né? Falou isso, que não podia comer nem beber e tal. O profeta cavalga à procura do homem de Deus e o encontra sentado embaixo de uma grande árvore, né? Ou da grande árvore. Não fala no texto original, mas ele não fala qual árvore que é. Uma grande árvore, pode ser um carvalho, né? Aqui fala, no vídeo fala carvalho. Ele está lá sentado. Mas ele está sentado na região, não vamos esquecer, de Betel. Ele não saiu da fronteira. O profeta, né, e vai à grande árvore. E lhe pergunta, o profeta encontra ele e pergunta: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu, sou eu. O que foi? Então o profeta diz, o profeta, tá vendo? Estou falando do profeta, homem de Deus. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, o Senhor me deu esta ordem. Ele vai falar de novo o que Deus falou para ele. Nós vamos ver que isso foi crucial para todo o problema. Não coma nem beba em Betel e não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Ele disse de novo para o profeta: eu não posso fazer isso por causa disso. O profeta respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, assim: faça o homem de Deus voltar e ir para a sua casa comer e beber. Um anjo de Deus. Nós vamos ver que isso, mais detalhadamente, que foi uma grande mentira. E o homem de Deus volta com ele. E o homem de Deus voltou com ele, comeu e bebeu em sua casa. Bom, né? Quando ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta. E ele brandou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Quer dizer, falou em voz alta. Deus falando. Aí ele diz assim, o profeta diz para o homem de Deus: assim diz o Senhor, você desafiou a minha palavra e não obedeceu a minha ordem. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. No caminho de volta a Judá, um leão ataca o homem de Deus e o mata. Algumas pessoas que passavam viram o cadáver e foram dar a notícia ao profeta. O profeta encontra o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. Um mistério. O leão quietinho lá, o homem morto e o jumento lá inteiro. Ele cumprindo uma ordem mesmo. O profeta pega o corpo do homem de Deus, coloca sobre o jumento e o leva de volta para Betel. Ele põe o seu corpo, ele põe em seu próprio túmulo e clama: ah, meu Deus! Ele sepulta ele ou enterra no próprio túmulo dele, o profeta. E lamenta muito: oh, meu Deus, que coisa horrível que aconteceu. Ele sente muito. Esse texto é muito confuso.
Ele vai deixar muita coisa vaga. A gente não vai discutir tudo, né? A gente não vai discutir tudo. Assim os seus filhos, é assim, e diz a seus filhos: quando eu morrer, me enterre no túmulo do homem de Deus, e ponha os meus ossos ao lado dos seus ossos, quer dizer, me enterre junto com ele. Pois a mensagem que ele declarou por ordem do Senhor certamente se cumprirá. Qual que era a ordem? Vocês lembram? Que naquele altar que rachou e a cinza caiu, seria queimados os ossos dos falsos profetas. Era a mensagem. Ele falou: isso aí vai se cumprir, você me enterra. Bom, nós não vamos discutir aqui se esse profeta era de Deus ou não era, ou o porquê ele mentiu. No texto a gente vai ver mais ou menos o que é, mas a gente não vai ter essa resposta tão fácil. E não é o caso nosso aqui, nós vamos pular isso, né? O tema é: a profecia falsa causa dor. Vamos lá? A profecia falsa causa dor. O profeta, vamos falar sobre o profeta, é só um item só. Sobre o homem de Deus falaremos 3 itens. Profeta anônimo, ninguém sabe o nome, o profeta só. E o homem de Deus também não tem um nome, anônimo também, 2 anônimos, né? Fosse o nome era mais fácil. Não veremos se o profeta é de Deus ou não, ou porque mentiu. Não vou entrar nesse detalhe aí, que isso aí é questão para doutorado aí. Lê o versículo, para o primeiro versículo para mim. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pregarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Salmos 7, 14 e 15. Gente, não tem um versículo para encaixar. Homens maus que planejam, né, desgraças e vivem mentindo e armam ciladas para os outros e eles mesmos caem nela. Por isso, quando você tem que falar alguma coisa isso para as pessoas: ó, cara, você está prejudicando demais as pessoas. Você vai sofrer as consequências dessas maldades. E até hoje eu não conheci nenhuma que não recebeu. Mas olha aqui a coincidência que esse texto fala, Salmos 7, 14 e 15. Se tivesse ajudado o homem de Deus chegar mais rápido no território de Judá para alimentar e descansar, não teria a tristeza que teve pelo resto da vida. Ele poderia muito bem ter: ó, você não pode comer em Betel, então eu vou ajudar você a atravessar a fronteira, vamos aqui, e você pode comer, beber tudo, você está livre da promessa. Mas não, ele fez questão, né, de mentir e que ele comesse em Betel. Com a sua mentira, provocou uma morte. Provocou ou não? Provocou uma morte. Ele passou a pensar na sua própria morte e no seu próprio sepultamento, o que provavelmente não ocorreria. Você pensa na sua própria morte, que você vai morrer, e no seu sepultamento? Ninguém pensa isso. Eu assisti um filme assim, mas é tipo comédia brasileira. Casal de velho que planeja o seu sepultamento e sua morte. Isso é raro. E também teve de carregar esse remorso para o resto da vida. Então essa atitude dele trouxe tristeza para ele, trouxe remorso, e trouxe ele fazer pensar sobre a sua morte. Se ele fizesse ele atravessar a fronteira, ele não estaria sofrendo tanta tristeza. Então, às vezes, a pessoa usa mentira, usa as coisas erradas e prejudica as pessoas. Não se engane. Que nós fizemos coisas erradas contra o nosso próprio, nós estaríamos cavando uma sepultura para nós mesmos, cavando uma cova para nós mesmos, como esse profeta fez. Vamos falar do homem de Deus. Revelou a ordem de Deus. Esse é o ponto crucial. Primeiro item. A ordem de Deus é para ele profetizar sobre o altar, não comer nada em Betel e voltar por outro caminho. É essa a ordem de Deus. Não há relato em que Deus determina ele contar tudo para as pessoas. Tem
tanto relato na Bíblia de gente que contou as coisas que ele ouviu de Deus e se deu mal, e pessoas que fizeram tudo certo, não contou nada para ninguém e agiu. Tem muitas, eu tenho aqui na cabeça. Não vou falar hoje, eu queria até pôr para a pregação não ficar longa. Outra vez a gente volta. Ele contou tudo. Ó, eu não posso comer, eu não posso beber, tenho que voltar para esse caminho. Não tem hora que Deus manda ele contar para os outros. Era só profetizar sobre o altar e voltar. Era simples. Ao contar tudo, ele facilitou a mentira do profeta. Nós vamos ver o tanto que facilitou no outro texto, seguindo o assunto. O tanto que facilitou. O tanto que ele contar o seu segredo foi ruim. Lê o segundo versículo. O que anda tagarelando revela o segredo. Provérbios 20, 19a. Quer um texto melhor que esse? Aquele que fica falando demais, contando sua vida para todo mundo. Eu tinha uma colega que falava assim, ó, quando você estiver bem no seu casamento, ele for muito bom, não fica falando para os outros que ele é bom, não. Aí não tem nada bíblico disso, não fica falando que é bom demais, não, que você vai trazer inveja, a pessoa vai desejar o mal para você. Não fica contando vantagem demais, não. Eu fiz isso, tá. Tem gente que quer contar a vida dele para todo mundo, ele vai... Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu conheço uma pessoa que estava negociando um imóvel, e ele contou para uma pessoa que ele nem imaginava que era seu inimigo. Ele saiu contando e contou para outra. O fulano está comprando um imóvel. A pessoa fez tudo para atrapalhar o negócio, deu até cadeia, deu até polícia, deu juiz. Foi um problema sério, o negócio foi cancelado. E a pessoa tinha avisado ela antes, ela não comenta isso com ninguém. Ah, mas a língua é muito grande. Não sai espalhando o que você quer, sua vida para os outros. Pensou que a missão estava cumprida. Também outro problema muito sério. Antes de sair da fronteira de Samaria, ou seria de Betel, né, da região de Betel, descansa debaixo de uma grande árvore, ou um carvalho, algumas traduções. Betel é bem próximo da fronteira da tribo de Benjamim, que é Judá, entre Efraim, que é de Israel. Não era distante sair da fronteira. Se você for olhar no mapa, uma hora pega esse árvore, assim, mapa Betel, da Bíblia, ou mapa das tribos de Judá. Você vai ver que Betel fica bem na fronteira. Então, se ele sair um pouquinho, questão de 5 quilômetros, não engano, no máximo 10. Ele estava de jumento, não era tão difícil, o povo andava quilômetros. E ele foi descansar justamente em Samaria, em Betel, na região do norte, que era Israel. Ele podia bem descansar depois da fronteira, pouco depois. Se era para não ter nenhum relacionamento com os samaritanos, não deveria descansar em sua região. Olha, eu não tenho nem para ter relacionamento, então eu vou sair logo daqui. Né? Se não parasse, provavelmente o profeta não o alcançaria. Porque deu tempo de estar distante. E se alcançasse, ia pegar ele da região de Judá. Ele não ia voltar, não, já estou na minha terra que eu posso comer, o que eu vou fazer lá? Tem parente aqui, tem tudo. Não, bom, muito obrigado pelo convite. Mas não, ele parou justamente nessa terra. Eu tenho um exemplo aqui do reino animal, mas não vou mencionar. Fica para outra ocasião. Sobre a grande Babilônia, o livro de Apocalipse diz o seguinte, sobre a grande Babilônia, lá em Apocalipse. Lê para nós, o terceiro versículo. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18:4. Saiam dela, povo meu, para que vocês não façam as coisas erradas que ela faz e sofram o castigo que ela vai sofrer. Saia do meio. Por você se tornar cristão, você vai ver que você vai ficar um pouco isolado. Porque essas coisas não te agradam. As conversas não te agradam, as pessoas vão te evitar. E você também evita coisa ruim. Então, a Babilônia significa pecado. A Babilônia significa coisa errada. Né? Em Salmo 1, o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, na companhia de gente ruim. O que ele tinha que fazer em Betel? O que tinha que parar em Betel? Ele parou na grande Babilônia.
Betel era um antro de perdição, de adoração a deuses estranhos. Samaria era uma mistura de raça terrível, que ninguém sabia quem era quem. Então que ele errou muito. E outra, que é atual, acreditou em uma falsa profecia. O homem de Deus deve ter pensado: um profeta me encontra debaixo de uma árvore. O cara não me conhece, como ele sabia que eu estava aqui? É evidência, né? Diz que foi um anjo de Deus que o enviou ali. Então o anjo, ele diz, o profeta, o anjo de Deus que me enviou aqui, quer dizer, só pode ser mesmo, como ele ia saber que eu estava aqui. Diz também que o anjo falou para ir à sua casa comer alguma coisa. É tudo o que eu preciso. Não há dúvida, é de Deus. Muita coincidência, não é? O sujeito aparece, você nunca viu ele sabe que você está lá, como ele achou. E ele diz que é para você voltar e comer alguma coisa, justamente que eu estou precisando, estou morrendo de fome. É de Deus. E ele diz que o anjo que falou, só pode ser um anjo, como ele vai saber? Bom, só que, eu pus até separado, só que o homem de Deus esqueceu que ele tinha relatado o seu segredo para todos ouvirem. Que poderia ter, mas na hora da fome, do cansaço, que ele poderia ter escutado de alguém. E sabia que ele estava no caminho. Ele esqueceu que ele saiu tagarelando, língua solta, fofoqueiro. Gente, isso aqui fala profundamente comigo. Muitas coisas erradas, a gente não tem, conversa com Deus, ora a Deus, nós vamos ver isso. E não sabia, não tinha como saber também, que o profeta tinha sabido de tudo através de seus filhos. Como ele ia saber? Seus filhos contaram tudo, então no caminho, falou que não pode comer, que não pode beber, que ele tem que voltar nesse caminho, tal. Eu não sabia isso, que era uma grande mentira. Tanto era mentira que Deus não falou através dele, porque que hora que ele ficou sabendo o seu filho, imediatamente, ele pegou sua mula, o seu animal, e foi atrás do profeta. Não deu tempo de anjo falar. Não houve anjo falando com ele. Grande engodo. Mas foi muito bem planejado. Era difícil escapar de uma falsa profecia. Conversando com uma pessoa sobre o texto, ele falou, isso acontece todo dia, né? Eu falei, pois é, cara, você tem que... a Bíblia é atual, no Velho Testamento e atual hoje. Então o que ele foi? Foi enganado. Lê o 4º versículo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então os falsos profetas, eles fazem coisas tão extraordinárias que, se possível, ele enganaria aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que têm discernimento, que vivem em comunhão com Deus. Se possível, porque não é possível, mas é muito bem parecido. O falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. Se você for em supermercado e andar amarrado, você vai trazer marca errada. É verdade ou não é? Porque tem marca que a caixa é parecidíssima com o outro e o nome é parecidíssimo com o outro. Um dia eu vi um negócio do Omo lá, mas parecia demais a caixa e o nome. Falei aqui, eu olhei e falei, não é. Né? Somo, uma coisa assim, e a caixa parecia. Tem muita coisa assim, o falso é muito próximo. Nós vamos vendo que no começo, né, da igreja, os gnósticos pareciam muito com os cristãos. E vai ter texto combatendo o gnosticismo no Novo Testamento, porque eles misturavam, eles entravam assim, né, como não quer nada, e fazia a cabeça das pessoas. Então o que acontece? Esse profeta, ele usou de evidências muito claras, apesar de ser falso. Às vezes a pessoa chega, eu tenho uma profecia, e conta a sua vida. E conta isso, e faça isso. Uma coisa que eu tenho escutado muito, é pessoas que casaram, porque profetas mandaram eles casarem. Case. E o casamento deu errado, e ele fala, foi uma profecia falsa. Foi, escutei esses dias. Esse casamento foi um grande erro que eu fiz na minha vida. Uma pessoa conhece os dois, queria que os dois se casassem.
Então nós precisamos ter muito discernimento, para não cairmos em pessoas que dizem, a Bíblia diz assim, aqui a Bíblia está dizendo coisíssima nenhuma. Esses dias, eu nem pus isso aqui, agora que veio na cabeça, um sujeito chegou para mim e falou assim, eu ouvi uma coisa no rádio, muito linda, maravilhosa, esplêndida e gloriosa, e eu queria falar na igreja, eu tenho uma oportunidade de falar lá. Deixa eu ver o que é. Você podia me ajudar a dar uma floreada, imagina, tem falso, você pede uma floreada. Eu falei, tudo bem, me dá o texto. Li, falei, esse texto, esse item é contra a Bíblia, esse item é contra a Bíblia, esse item é contra a Bíblia. Mas a mensagem central dele é esta. Então eu vou preparar uma homilia para você, dentro da Bíblia. Preparei, perfeito. Introdução, desenvolvimento, conclusão, fiz lá, tá aqui, Dá uma lida e eu te explico como você vai pregar isso. Que bom! Maravilha! Levou. Se eu estou mentindo, não, aconteceu comigo. Levou. E aí, pregou? Joguei aqui tudo que você preparou fora, com versículo bíblicos, tudo. Falei o que o homem falou lá. Na igreja? E aí? O pastor chamou a atenção dele. Não, o pastor achou maravilhoso. Tem uma irmã lá que chorou. Falei, você falou uma grande heresia, caramba, da igreja. E a irmã chorou. As pessoas desprezaram a Bíblia, desprezaram aquilo que Deus fala e quer ouvir, falar que está falso. E quer que a vida dê tudo certo. Vai dar tudo errado e o leão vai te comer, meu filho. Se você ficar escutando filosofia de rádio e de WhatsApp e do TikTok. Leia a Bíblia, leva uma comunhão com Deus, procura as coisas de Deus. Para o leão não nos comer, não nos matar. Ainda bem que não comeu, só matou. Dos males o menor. Porque as coisas de Deus não são brincadeira, as pessoas levam as coisas de Deus na brincadeira. Está cheio de gente destruída aí. Um fracasso. Porque brinca com as coisas de Deus. Vai comer e beber aonde não deve comer. Essa é a palavra de Deus. O 5º versículo diz o seguinte, eu vou ler, senão te cansa muito. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25:1. Os segredos do Senhor é para aqueles que temem a Ele. É segredo, gente. O nome é segredo. Deus tem grande segredo para você e Deus, e maravilhas e coisas boas. Você obedecê-lo e segui-lo. Aceite Jesus em seu coração e Ele será seu amigo íntimo, no qual você contará os seus segredos e não será traído. O homem de Deus foi traído, porque ele contou o segredo. Mas conta o seu segredo para Deus. Não conta para o seu vizinho, não. Nem para os seus filhos. Derrame seu coração diante de Deus e chore. Isso aqui eu estou falando para mim. Estou falando para você também. Deus é o nosso amigo íntimo. Ele tem um segredo para nós. Eu li Salmo 25:1. Deus é maravilhoso, Ele é bom. Temos que guardar os nossos segredos e confiar. Aqui. Aceite Jesus em seu coração e Ele será seu amigo íntimo, né? Que eu falei. Jesus quer ouvir os seus segredos. Qual a sua dor? Qual o milagre que você precisa? O que te incomoda? O que tem tirado o seu sono? Conte tudo a Ele e Ele te ouvirá. Se uma pessoa chegou e falou assim, eu estou tão aborrecido com as coisas, que eu estou estou próximo a ter um infarto. Eu cheguei no meu limite, não suporto mais. Essa pessoa que perdeu um ente querido, tem um filho com tendência a suicídio, ou está no mundo das drogas, e fazendo tantas coisas erradas.
uma doença grave, um problema familiar, um problema financeiro, você não consegue arrumar emprego, não consegue fazer o seu comércio andar. Deus quer escutar você. Conte para Ele. Ele é seu amigo. E Ele quer te trazer solução. Amém? Amém. Conclusão, leia para nós, por favor. Confie naquilo que Deus tem falado através da Bíblia, da oração, do Espírito Santo e de alguém fiel a Ele. Não confie em profecias só pelas evidências e por falarem o que agrada. Amém. Amém. Eu procuro saber a vontade de Deus. Ô Rony, deu pane aqui. Ó. Acho que a bateria tá fraca, deu cor de rosa aqui. Eu procuro saber a vontade de Deus, buscando sua presença, ou eu tenho procurado ouvir profecias que têm evidências e só falam o que me agrada? Tem muita coisa que te agrada, você pode ouvir. Filmes, novelas, futebol. Quando seu time não perde, né? Mas eu tenho procurado saber a vontade de Deus em seguida. Uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Vou falar a oração repetida, eu falo e vocês falam junto, né? Orando a Deus e fixando aquilo que a gente aprendeu. Pai da verdade. Pai da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dê sabedoria e discernimento. Me dê sabedoria e discernimento. Para saber se o que me falam. Para saber que os... Vamos lá de novo. Para saber se o que me falam. Para saber se o que me falam É realmente vindo de ti. é realmente vindo de ti. Amém. Vou ter que corrigir isso aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A conclusão aqui foi boa. Falou tudo. Pedir a Deus o quê? Sabedoria e discernimento. Um dia a mulher falou assim: larga do seu marido. Ele é muito bruto. Um marido bom para ela. Só porque estava nervoso no dia. Vai, segue o conselho. Não ouve qualquer conselho não, meu querido. Minha querida. Ora, afinal, põe os seus problemas na presença de Deus. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço por tudo, Jesus. Porque apesar de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, o Senhor tem nos guardado. O Senhor consola os corações daqueles que perderam alguém, daqueles que estão com problema de saúde, o Senhor com eles mesmos, com a sua família, esperando, o Senhor, um milagre. Os que estão com problema financeiro, Senhor, seja qual for ele. Oh, meu Deus, abençoa as famílias, Jesus, os filhos de todo mundo. Seja qual o problema for, o Senhor. Ou seja, o Senhor físico ou mental, ou espiritual, ou Senhor, o material. O Senhor atende as nossas orações, o Senhor. Vai de encontro com, enche os nossos corações de fé, de esperança, Senhor, que a gente nunca desanime. Sabendo que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Tudo que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Oremos o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.